Geralmente, quando nós lemos essa passagem do Evangelho, nós sempre olhamos com o olhar, da vocação de Mateus. Jesus que vem, chama Mateus, segue-me, e Mateus segue Jesus e acaba se tornando um dos apóstolos depois. Mas eu queria ver esse evangelho com um outro olhar. A vocação de uma outra pessoa que geralmente nós não costumamos falar. A própria vocação de Jesus está descrita aqui nesse evangelho. E a vocação de Jesus, ela está descrita, ou a missão de Jesus também, está descrita aqui com o que ele diz. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Olha aqui a missão de Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora e diz para ela que ela seria a mãe de Deus, e o nome desse Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, seria Jesus, que quer dizer Deus salva, Deus Salvador. Ele vem justamente para isso. Ele vem em busca dos pecadores. Recentemente nós vimos a parábola lá da ovelha perdida, que deixa as 99 e ele vai em busca daquela que se desprende, que vai embora. E a ovelha, ela precisa do cuidado do pastor, então ele vai em busca daquela e deixa as 99 e sai à procura dela. Mas aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito importante no evangelho de hoje também, que as pessoas se aproveitam desse evangelho para dar uma interpretação que é errada, para que elas possam continuar vivendo no pecado. Então vamos ver. Mateus era um coletor de impostos. Então ele estava ali na alfândega, lá em Cafarnaum. Então as pessoas passavam por Cafarnaum para ir para diversos lugares, até mesmo para Damasco. E ele ficava ali na alfândega fazendo a coletoria, pegando ali o dinheiro, porque tinha que passar por ali. E aí ele cobrava a mais. Então, uma parte para o império e outra parte para ele. Então, na verdade, era um corrupto, está vendo? Jesus chamou um corrupto para se tornar apóstolo. Então, Mateus segue Jesus e imediatamente o que é que ele faz? Ele leva Jesus para a casa dele e chama também os outros corruptos. Os outros cobradores, aqueles que eram tidos como pecador. E ali, Jesus vai, ali provavelmente era um jantar. E aí vocês veem que os benditos fariseus aparecem de novo e dizem, mas como é que pode? Ele está comendo com os pecadores. E aí Jesus ouve, Ah, sim, quem tem saúde não precisa de médico. Eu vim em busca dos doentes. Aí aqui as pessoas interpretam assim. Vamos colocar a questão da Eucaristia, do comungar. Quem é que deve comungar e quem não deve comungar? Então vamos olhar nesse âmbito. Hoje é primeira sexta-feira do mês, dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus, aonde muitas pessoas estão fazendo desagravo a Jesus por tantas eucaristias mal recebidas por parte das pessoas, Então aqui, se Jesus está dizendo que ele veio para os pecadores, realmente todo pecador deve comungar. Todo mundo tem direito. E aí que algumas autoridades religiosas vêm e dizem assim, não, você não se preocupa não.
Jesus veio para os pecadores, você pode comungar sim. As pessoas estão vivendo uma vida irregular, elas não mudam de vida, tem essa questão aí de casamentos, né, de segunda união, que a igreja já falou muitas vezes que enquanto a pessoa não se regularizar na sua vida, elas não podem receber a Eucaristia mesmo. Enquanto elas não regularem a vida, nem a confissão elas podem receber. Isso o magistério da igreja já ensinou várias vezes. Mas tem pessoas por aí que acham que pode dar a devida autorização e diz, não, olha, Jesus veio para os pecadores, ele vivia com os pecadores. Ele estava com os pecadores. Até nas festas onde os pecadores estavam, Jesus estava com os pecadores. Então, quem somos nós para dizermos que aquelas pessoas que estão em pecado mortal, aqui eu já vou generalizar mais, não vou colocar apenas essa questão que eu acabei de dizer. Então diz, não, você pode comungar porque você é pecador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Olha só. Mas diga uma palavra e eu serei salvo. Então, o pecador pode comungar, porque até isso nós falamos antes de receber a Eucaristia. E aqui, existe um detalhe que só Lucas traz. Mateus e Marcos não. Por exemplo, Mateus e Marcos, ele diz assim, olha, de fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, se eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, então, se você generaliza isso aqui, sem entrar no detalhe, nós vamos interpretar errado. Aí o que é que Lucas diz? Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Aonde está o acréscimo? Olha só, aqui está dizendo o quê? Vim para chamar os justos, mas, não, de fato, eu não vim para chamar os justos. Isso é Mateus e Marcos, mas os pecadores. Aí o que é que Lucas diz? Não vim chamar a conversão. Esse detalhe Marcos e Mateus não trouxe. E se não tiver esse detalhe, nós podemos dar uma interpretação ao meu bel prazer, a partir daquilo que eu acho que é o certo. Em outra tradução diz assim, não vim chamar os justos, mas os pecadores, para que se arrependam. Então, quando Jesus está com as prostitutas, quando Jesus está lá com Mateus, quando Jesus estava lá com os publicanos, os pecadores de um modo geral, Jesus estava lá dizendo assim, e aí, vai mudar de vida ou não vai? Aí como o padre José Augusto fala, né, de uma forma bem popular, o padre José Augusto, e aí, prostituta, você vai criar vergonha na cara? É assim. Você vai sair desta vida? Olha o que foi que ele falou no Evangelho de João, capítulo 8, para a mulher adúltera. Mulher, vem cá, me diz uma coisa, ninguém jogou pedra em você e ninguém te condenou? Não, Senhor, então tá bom, eu não vou te condenar não, porque eu não vim para condenar ninguém. Mas olha bem, vai e não peques mais. Padre José Augusto falando, você não... E aí, ninguém te apedrejou, nada, não, ninguém te condenou, não. Olha, esse pobre mortal, porque é Jesus que fala, né? Aí o pobre mortal, que sou eu dizia assim, ó, vá, mas crie vergonha na cara, viu? Porque Jesus não disse que ela não tinha adulterado, ela disse, você adulterou mesmo, sua sem vergonha. Só que eu falo assim, mas Jesus é muito educado, né? Então, eu como sou mal educado, aí eu falo, sua sem vergonha.
Claro que não é assim que eu vou falar, estou só brincando, né? Então Jesus fala, olha, você adulterou mesmo. Então tá bom, olha, vá, mas não peques mais. Então não é para ficar justificando o meu pecado que Jesus veio para mim, para eu que sou pecador. Então, como eu sou pecador, eu não saio do pecado e continuo numa boa, porque Jesus me ama do jeito que eu sou, e por isso eu posso receber até a Eucaristia. E é aí que Jesus, quando ele aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, ela mesmo, né? Isso, eu me confundi agora aqui, mas é ela. Ele fala justamente isso. Olha aqui o coração, ele mostra o coração dele. Olha aqui o coração que tanto amou os pecadores, mas os pecadores não mudam de vida. São mal agradecidos. Não reconhecem o grande amor manifestado por mim quando eu derramei o sangue na cruz pela salvação. Era para que todos estivessem diante de mim dizendo, perdão, Senhor, e misericórdia, eu não quero mais pecar, livra-me do pecado. Não, aí ele diz assim, principalmente os consagrados são os que mais me ofendem. Mas ele está dizendo que mais me ofendem porque nós consagrados, aí olha, eu padre, você que é missionário e missionário, o religioso e a religiosa, que deveria dar o maior exemplo de agradecimento e de não viver caindo no pecado assim, de graça, porque se cai no pecado de graça mesmo, né? Então, era para esses estarem dando o bom exemplo. Aí ele diz, são justamente esses que não dão exemplo. Aí meu coração fica mais ferido ainda e eu sofro mais. Aí ele fala, né, da questão das primeiras sexta-feiras do mês, para se comungar. Olha, mas primeiro fazer uma boa confissão, para estar em estado de graça, está vendo? Ele não diz, não se confesse e comungue. Não, uma boa confissão na primeira sexta-feira do mês, comunguem. E aí vem as diversas promessas que ele faz, para desagravar tanta ofensa cometida, tanto pelos consagrados, como pelos cristãos de um modo geral. Então, ele está dizendo que, venham, se unam a mim numa boa confissão, num bom arrependimento dos pecados, se confessem e comunguem por aqueles que estão comungando em estado de pecado mortal. Aí São Paulo vai dizer, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, Jesus, né, falando, toma a sua própria condenação. Então a pessoa vai lá, recebe a Eucaristia, dizendo assim, o que importa é a minha consciência, Deus me ama como eu sou. É aquilo, né? Eu faço um pecado grave, cometo mesmo um pecado grande e mortal. Aí eu vou e comungo e digo assim, Jesus veio para o pecador, então eu posso comungar. Para com isso sem vergonha, me desculpe eu dizer assim. Se arrependa, se confesse, e aí sim vai receber a Eucaristia. A pessoa cai lá num pecado contra a castidade, e o pecado contra a castidade engloba um monte de coisa, né? E aqui vai uma recomendação até para vocês quando forem fazer uma boa confissão. Não chegue lá simplesmente para o sacerdote e diga assim, eu pequei contra a castidade, isso. Mas quando você disser, pequei contra a castidade, você tem que dizer em que coisa foi que você caiu. Porque pecar contra a castidade pode ser por pensamento, pode ser por uma relação sexual antes do casamento, pode ser dentro do casamento uma relação sexual que não é permitida por Deus. Pode ser entrar na internet e ficar vendo pornografia.
assim por diante. Aí a pessoa, ela está em estado de pecado mortal, porque ela caiu no pecado mortal. Aí ela vai e diz bem assim: eu comungo e depois eu me confesso. Olha só, ele está em pecado. Quando a pessoa está em pecado mortal, ela não pode receber a Eucaristia, não pode. Ela só pode receber a Eucaristia depois que confessar. Ah, mas tal autoridade lá, porque a igreja está cheia de autoridades, né? E a autoridade maior que é Cristo, ninguém quer olhar. Aí tem as autoridades que, em vez de interpretar o que Jesus diz, eles interpretam a partir de si. Então, aquela autoridade lá, algum padre, disse: não, você pode comungar e depois você se confessa. Olha, agora vamos dizer assim: quando a pessoa está em estado de pecado mortal, ela está com o corpo, está com a alma suja, imunda. Imagine uma pessoa num chiqueiro. Vai lá e se lambuze no chiqueiro. É assim que Deus vê a nossa alma quando nós estamos em estado de pecado mortal. Aí você diz assim: vai ter uma festa hoje, né? Você foi lá, se lambuzou naquela porcaria do chiqueiro lá, e saiu de lá fedido, todo sujo. Aí agora você foi convidado para uma festa. Aí você diz assim: bem, eu vou na festa e depois eu tomo banho. Você vai lá imundo, sujo, fedido. Aí você participa da festa ali com todo mundo sujo, todo mundo fazendo assim: ai, que cara fedido, não toma banho, né? Até a Aura fez uma cara feia ali, é isso mesmo. Aí depois da festa, aí ele vai tomar banho. Vai ficar limpo depois da festa. Você aceita uma coisa dessa? Então, se você não aceita que um cara lambuzado, sujo, possa ir para uma festa, então, pela misericórdia de Deus, nós podemos ir todo sujo, lambuzado, a alma suja de pecado, o pecado mortal. Aí a gente vai e comunga e depois a gente toma banho. Depois a gente se confessa. Está erradíssimo. Quem orientou está errado. Pessoas que estejam em estado de pecado mortal, ela não pode receber a Eucaristia, só depois que confessar. Aí o pecador, né, que está sujo, aí Jesus vai lá no chiqueiro, sim, com o cara, e diz assim: e aí, meu filho, você vai tomar um banhozinho? Porque eu já vou tomar o meu, porque eu me sujei junto com você. Estou brincando, mas para você entender. Olha, você vai? Não, eu vou continuar sujo, então sai daqui. Então, continue na porcaria. A minha parte eu já fiz. Você quer continuar na porcaria? Agora não vem atrás de mim se você não quer mudar. Como é que a pessoa quer seguir Jesus sem mudar? Tem que haver mudança. Enquanto não houver mudança, não tem como andar com Jesus Cristo. O pecador vem, se converte, olha Mateus, ladrão, Jesus chama, ele para de roubar, segue Jesus e se torna até um grande apóstolo. Ele não voltou lá para a coletoria de impostos, não. Bem, espero que vocês tenham entendido agora, quando Jesus está dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores que se arrependam. Eu venho convidar os pecadores a entrar num processo de arrependimento e de mudança de vida. Eu não vim para ficar com os pecadores. Eu vim para tirar o pecador do pecado. Me desculpe eu dar esse exemplo, não é que é muito forte, mas é para encerrar. Então, se Jesus veio para os pecadores, né, então ele vai lá para a casa de prostituição e fica lá com as prostitutas. Manda mais uma aí. É assim.
Ele não convida a prostituta ao arrependimento e está lá. É assim que está na cabeça de muitos, né? Ele vê para o pecador, então, eu sou pecador. Imagine Jesus nas bocadas, né? Aí vai lá nas bocadas de fumo, está lá com os traficantes e com os outros caras lá. Manda mais um aí, traz aí, dá uma puxadinha aqui. Eu também quero dar uma com você. É assim, Imagina Jesus soltando aquela fumacinha assim, ó, com os caras, né? Os caras, nossa, mestre, você é muito legal, você está conosco. E eu vim para estar com você, meu amigo. Traz uma baganha grande aí, essa daqui foi muito pequena, uma baganha bem grande. Traz aí Jesus. É assim, a interpretação que está na cabeça de muitos, mas não é não. Ele vai na boca para tirar a boca, para tirar da boca. Sai dessa boca! Senão você vai entrar numa boca maior e de lá nunca mais você vai sair, que se chama o inferno. E eu vim para te levar para o céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.